Queridos irmãos, graça e paz. Nosso Deus é santo, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados somente ao nome do nosso Deus. Queridos, que privilégio nós temos de, ainda como pecadores que somos, por causa da obra de Cristo, nós podemos fazer o que nós estamos fazendo aqui: louvar ao Senhor, cultuar o nome do nosso Deus, cantar louvores, na certeza de que o Senhor recebe o louvor de lábios que professam sinceramente o nome do Senhor Jesus. E é por causa da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, que nós temos livre acesso à presença de Deus, que nós podemos invocar o seu nome, que nós podemos servir ao Senhor. E isso, queridos, é um privilégio que nós devemos sempre lembrar e nunca nos esquecermos, para que não venhamos a ser jamais negligentes no que diz respeito ao nosso culto, à nossa vida congregacional. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 4. Nós vamos ler esse texto da palavra do nosso Deus e vamos meditar nesta noite no Salmo de número 4. Por favor, abra a sua Bíblia. Aos queridos irmãos, amigos que nos acompanham também virtualmente pelo nosso canal no YouTube, Facebook, sejam todos bem-vindos. Vamos ler a Escritura, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Salmo de número 4, queridos, todos encontraram? Amém? Vamos ler juntos, a uma só voz, na versão atualizada. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Deus amado, nós te louvamos, te exaltamos, porque de fato tu és esse Deus santo, supremo, perfeito, digno e merecedor de toda adoração e de todo culto. Rogamos, ó Deus, que nessa noite o Senhor, de forma graciosa, misericordiosa, nos abençoe e nos instrua através da tua santa palavra. O Senhor sabe a necessidade do meu coração, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos nessa noite, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos visite e nos assista em nossas necessidades. É isso, ó Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, no dia 18 de setembro, agora de 2020, completará 3 anos
de uma das noites, ou eu até poderia dizer, talvez, a pior noite da minha vida até aqui. Por volta das 21h10 e 15 eu recebia uma ligação da cidade de Sousa, informando que minha mãe, a despeito de ter sido levada ao pronto-socorro daquela cidade, não resistiu diante de uma embolia pulmonar ou de um infarto cardíaco. E veio a óbito após isso. Queridos, eu jamais esquecerei aquela noite. A sua dor, a sua angústia, o turbilhão de pensamentos que pairavam na minha mente sobre como seria a vida a partir deste fato. Aquela longa estrada durante a madrugada até chegar à cidade de Sousa, e não apenas isso, mas especialmente contemplar e me deparar com aquela cena difícil, marcante, angustiante, que era contemplar o corpo da minha mãe em um caixão. Eu não sei se você já passou alguma noite sombria. Eu não sei se você já vivenciou uma noite ou algumas noites difíceis, duras, angustiantes em sua vida, em sua caminhada. Mas é possível que sim. É possível que, independente da sua idade, você já tenha enfrentado uma noite sombria, uma noite escura, uma noite difícil. O Salmo de número 4, que nós acabamos de ler, queridos irmãos, ele precisa ser interpretado considerando o contexto do Salmo anterior, do Salmo de número 3. E quando os irmãos viram a página da sua Bíblia e contemplam o Salmo de número 3, o contexto que faz com que Davi escreva o Salmo de número 3 é aquele momento em que o seu filho Absalão intenciona usurpar o trono do seu pai, e Davi se vê na necessidade de fugir, de sair de Jerusalém. Isso está registrado no segundo livro de Samuel, do capítulo de número 15 ao capítulo de número 18. E o Esdras, ele diz que o Salmo de número 4 deve ser interpretado levando em conta esse contexto. Na percepção de Esdras, é como se Davi estivesse compondo dois salmos em um momento semelhante, igual. Já João Calvino, ele dizia que o pano de fundo que suscitou Davi a escrever o Salmo de número 4 é aquele momento em que Davi também está fugindo, agora não mais do seu filho Absalão, mas está fugindo de Saul, que intencionava também persegui-lo, destruí-lo e matá-lo. Outros estudiosos ainda, como Bruce Walk, ele diz que além da perseguição que Davi estava enfrentando, seja ela por Saul, seja ela pelo seu filho Absalão, o texto nos leva a crer que uma seca, que uma estiagem, que uma ausência de chuvas também assolava e agravava ainda mais a preocupação do rei, ainda mais a preocupação de Davi ao escrever e ao compor este salmo. Queridos, incerto quanto ao seu contexto situacional, ou seja, se Davi estava sendo perseguido por Saul, ou se Davi estava sendo perseguido por Absalão, o certo e claro
é que o momento em que Davi se refere neste Salmo de número 4, é um momento, queridos irmãos, de profunda angústia e perseguição. Seja Davi fugindo de Saul, seja Davi fugindo de Absalão, e acrescentado a isto uma seca, uma estiagem que assolava Israel, Davi está vivenciando, queridos irmãos, uma angústia profunda e uma situação de oposição, de hostilidade, de perseguição muito intensa. Mas é interessante a gente frisar que o que está em jogo aqui não era apenas a sobrevivência de Davi, se ele escaparia ou não das mãos daquele que o perseguia, se Deus ouviria o seu clamor e despejaria água, chuva sobre a terra. Não era este o ponto central deste momento que Davi está vivendo, mas o questionamento no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Volte a sua Bíblia, os seus olhos aí para a sua Bíblia, e observe o que Davi diz no Salmo de número 3, quando ele diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Percebem, queridos irmãos, que não era apenas a sobrevivência de Davi que estava em jogo aqui no Salmo 3 e no Salmo 4. É mais do que isso, é o seu relacionamento com Deus, ou é a fidelidade de Deus para com os seus filhos, para com o seu povo que estava em jogo. E é nesse contexto, irmãos, de hostilidade, de perseguição, é nesse contexto de angústia profunda que Davi compõe o Salmo 3, o Salmo 4 e alguns estudiosos dizem que também o Salmo 5. E em ambos os salmos, Davi espera receber de Deus livramento dos adversários, provisão material com chuvas sobre a terra e, acima de tudo, testemunho de que Deus não havia abandonado a ele, de que Deus ouvia a oração e de que Deus socorria os seus filhos em meio a momentos de angústia e de tempestade. Há uma diferença temporal entre o Salmo 3 e o Salmo 4. Se os irmãos observarem o versículo 5 do Salmo de número 3, principalmente a parte B, Davi diz: acordo porque o Senhor me sustenta. Alguns estudiosos dizem então que esse salmo é um salmo matutino, que Davi o escreve e o compõe tendo em mente o amanhecer, a alvorada. Já o salmo de número 4, no versículo de número 8, o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono. Ao que tudo indica, esse salmo é um salmo noturno. Davi o compõe tendo em mente uma noite, e não uma noite qualquer, mas uma noite angustiante, uma noite de perseguição, uma noite de dor e sofrimento. Sendo assim, eu quero convidar os irmãos para que a gente medite hoje à noite sobre o tema Davi numa noite sombria. E Davi, numa noite sombria, queridos irmãos, em primeiro lugar, ele clamou ao Senhor por livramento. Observe comigo o versículo 1 do Salmo de número 4. Vamos ler novamente o que nos diz o Salmo 4, versículo 1. Vamos lá? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça.
Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Queridos, se Davi compõe esse salmo quando Saul está perseguindo ele, ou se Davi compõe esse salmo quando é o seu filho Absalão, o certo é que a situação aqui histórica de Davi era uma situação angustiante, preocupante. Ele deixa muito claro ao utilizar o termo angústia. E faz aqui nesse versículo 1 3 petições. Observem comigo, versículo de número 1, quando ele diz: responde-me quando clamo. Versículo 1 ainda, agora a parte B: na minha angústia me tens aliviado. E uma terceira petição, versículo 1, a parte C: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Qual é a atitude de Davi? Qual é o procedimento, qual é a postura de Davi diante do sofrimento, diante da dor, diante daquela noite sombria? O procedimento de Davi é voltar-se para Deus e clamar a Deus, e suplicar para que Deus tenha misericórdia da sua vida, para que Deus o socorra, para que Deus o livre. Como eu disse, queridos, há 3 petições de Davi aqui. A primeira, esse responde-me, traz a ideia de chamar ou de atrair atenção para si mesmo e responder. É como se Davi estivesse dizendo: Deus, olha para mim. Deus, se lembre de mim e me responda. A segunda petição que Davi faz, ele faz, queridos irmãos, com uma confiança na misericórdia de Deus, e ele diz: tem misericórdia de mim. Por que Davi faz isso? Porque Davi sabe que a única coisa que poderia mover a atenção de Deus para ele, no intuito de Deus ouvi-lo, era a misericórdia de Deus, era o favor de Deus, era a bondade de Deus, era Deus não tratá-lo conforme ele merecia. Se na parte A do versículo 1, Davi diz: Senhor, responde-me, olha para mim, presta atenção em mim, Deus. Por outro lado, Davi faz isso dizendo: por causa da tua misericórdia, Senhor. E ele segue ainda no versículo 1 fazendo esse apelo humilde: ouve a minha oração, dá ouvidos, Senhor. Presta atenção, Senhor, ao que eu estou pedindo, ao que eu estou suplicando ao Senhor, e não apenas do ponto de vista externo, mas também internamente. Age, intervém e socorre-me. A ideia aqui de ouve a minha oração, Bruce Ock diz que não é apenas Deus ouvir externamente, Deus olhar para Davi e dizer: beleza, Davi, eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua oração. Não, Bruce Walker diz que é dar ouvidos às palavras do suplicante e ser atencioso no sentido de atendê-lo, de ouvi-lo, de fazer alguma coisa por ele. Davi, numa noite sombria, queridos irmãos, resolveu orar, resolveu clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor o socorresse, pedindo que o Senhor o livrasse, pedindo que o Senhor viesse ao seu encontro e salvasse a sua vida. Mas em segundo lugar, queridos, Davi, numa noite sombria, repreendeu os insubmissos. E eu quero que você olhe comigo agora os versículos 2 a 6. Aliás, 2 a 5.
Davi começa agora, queridos irmãos, a fazer uma série de admoestações, de repreensões, aqueles que, em vez de adorarem ao Deus verdadeiro, estavam adorando a deidades, a divindades pagãs. Olha o versículo de número 2, como Davi inicia: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Há duas palavras contrastantes aqui: glória e vaidade ou mentira. Glória no Antigo Testamento está sempre se referindo a Deus. Em contrapartida, mentira, engano, ilusão está sempre se referindo a falsos deuses. Davi faz esse vocativo aí: ó homens. Quem são esses homens que Davi está chamando a atenção? Justamente aqueles que, diante da sequidão, diante da estiagem, diante da ausência de chuvas, resolveram se prostrar diante de divindades pagãs, as quais a elas muitas vezes são atribuídas o poder, a autoridade, o domínio sobre a chuva, sobre a fertilidade, sobre a produtividade. Quem não lembra aqui do deus fenício, pagão, adorado pelos cananeus, adorado por Jezabel e cultuado no território de Israel durante o reinado de Acabe, onde Deus levanta o profeta Elias, lá em 1 Reis capítulo 17, onde Elias chega diante de Acabe e diz: Acabe, não vai chover durante 3 anos, nem uma neblina, nem o orvalho vai ter, Elias, Acabe. E a história se desenrola até que Elias comprove lá no Monte Carmelo que os profetas de Baal, e que Baal é uma mentira, é uma ilusão, é um engano, porque o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, o Deus da aliança. É quando, naquele contexto, Elias começa a orar e manda o jovem observar, até que depois de 7 vezes ele diz: eu vejo uma nuvem, e a nuvem é do tamanho da palma de um homem, e esse é o sinal de que vem grande chuva sobre Israel. Ó homens, diz Davi, por que vocês estão buscando esses deuses pagãos, que não são eficazes, que não têm poder nenhum para fazer cair chuva sobre a terra? Isso é mentira, isso é ilusão, porque vocês estão trocando o Deus glorioso, o Deus que tem poder para derramar chuva, mas para retê-la também. E vocês estão se cercando de mentiras, de ilusões. Davi continua no versículo 3 e diz: sabei, porém, fiquem cientes, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Aqui, queridos, Davi faz uma espécie de chamamento para um retorno ao Senhor. Homens, vocês vão insistir nessa ilusão? Vocês vão insistir nesse engano? Deus distingue o piedoso para si. Deus ouve a oração dos seus filhos. Deus sabe identificar quem teme a Ele e quem não teme a Ele. Por isso, fiquem cientes disso. Davi segue, queridos, no versículo 4 e diz: irai-vos e não pequeis. Interessante, queridos, que Davi faz aqui uma admoestação utilizando 4 imperativos em 2 pares.
Primeiro no versículo 4, a parte A, e depois no versículo 4, a parte B. No versículo 4, a parte A, ele diz: irai-vos e não pequeis. O que é que isso significa? Irá significa tremer, estremecer fisicamente por causa de um trauma. A ideia básica aqui seria irar e não pecar diante do julgamento iminente, fazendo com que os poderosos, fazendo com que esses homens do versículo 2 cessassem a sua rebelião contra o reinado de Deus. Ó homens, até quando vocês irão abandonar ou tornar o Deus glorioso em vexame, e vocês vão amar, preferir a vaidade, a mentira, o engano? Versículo 3: sabei que o Senhor sabe distinguir, o Senhor sabe julgar, o Senhor sabe identificar quem o teme e quem não o teme, quem segue fielmente a Ele e quem apostatou da fé dele. Então, voltem-se para Ele. Voltem-se para Ele. Na parte B do versículo 4, Davi faz o outro chamamento: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Aqui o salmista convoca esses homens para que eles façam uma reflexão, e uma reflexão profunda, uma reflexão sossegada, uma reflexão individual. Bruce Ock diz: essa reflexão denota o foro íntimo, onde uma pessoa decide a conduta religiosa e moral na interação de pensamentos, sentimentos, desejos e afeições religiosas. E onde é que essa reflexão deveria ser feita? Na cama. Consultai o vosso travesseiro. Lá, e aí vem a sequência: sossegar. E quando você estiver quieto aí à noite, a descansar, a repousar na sua cama, no seu travesseiro, consultai a consciência, o coração, a mente, reflita sobre qual caminho vocês estão seguindo. E aí no versículo 5, ele faz mais uma admoestação, mais um chamamento para que esses insubmissos, esses rebeldes, se voltem para o Senhor. E Davi o faz dizendo: pois só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de culto, só Ele é digno de sacrifícios. Versículo 5: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Queridos, percebem que o que leva, ou que poderia, em termos de contexto histórico, fazer com que esses homens buscassem a deuses pagãos, era a escassez de água, a escassez de chuva. E Davi diz: olha, oferecei sacrifícios de justiça ao Senhor e confiai nele, porque dele é que vem o provimento, dele é que vem a provisão, dele é que vem a chuva. Confiai no Senhor e somente nele. Mas em terceiro e último lugar, queridos, numa noite sombria, Davi aquietou o coração com a confiança em Deus. Eu quero chamar a sua atenção agora para os versículos 6 a 8, onde ele caminha para o final, para o término desse salmo, e ele o faz demonstrando uma confiança plena no Senhor e no cuidado do Senhor. Versículo de número 6, Davi faz a pergunta: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Essa expressão bem é uma figura de linguagem, é uma metonímia. E ela é utilizada para trazer à mente a ideia de chuva. Eis a razão pela qual alguns estudiosos dizem que, além de Davi estar fugindo do seu filho Absalão,
Havia sobre Israel uma seca, uma estiagem profunda, porque ele faz uso, aqui no versículo 6, dessa palavra, dessa figura de linguagem que denota a ideia de chuva. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Essa era uma preocupação, um questionamento, uma pergunta recorrente daqueles que temiam a Deus, daqueles que não seguiram aos comandos de Absalão, daqueles que entendiam que Davi era de fato o rei legítimo de Israel, e que oravam e que questionavam continuamente: quem nos dará chuva? Quem fará o bem por nós? Quem nos dará o provimento? Quem derramará abundante água sobre a nossa terra? Interessante, queridos, que a resposta que Davi traz no versículo de número 6 é que há algo ainda maior e algo ainda superior às bênçãos materiais. Porque Davi responde da seguinte forma, o versículo de número 6: quem nos dará a conhecer o bem? Ou a gente poderia parafrasear esse versículo dizendo: quem é que vai fazer cair chuva sobre a terra? Quem é que vai derramar água sobre a terra? E Davi não responde dizendo apenas o seguinte: Deus vai derramar chuva sobre a terra. O que é que Davi faz? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que era que Davi estava mostrando aqui, queridos? Que mais importante do que a chuva material era a presença de Deus. Mais importante do que Deus ouvir a oração do seu povo e mandar provimento material, mais importante do que isso era a presença manifesta de Deus. Porque é isso, queridos irmãos, que o versículo de número 6, com essa oração, com essa petição de Davi, nos remete. Quem aqui não se recorda da bênção araônica, descrita lá em Números, capítulo de número 6, versículo do número 24 ao 26, quando Moisés manda Arão rogar sobre os israelitas o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que bênção maior o povo de Deus poderia desfrutar, senão da presença de Deus, e consequentemente com a presença de Deus, todos os cuidados, todas as bênçãos, todas as dádivas oriundas dele. E aí nós chegamos ao versículo 7, quando Davi traz isso à tona e diz o quê? Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Davi está dizendo: Senhor, há mais alegria, há mais deleite na tua presença, na comunhão com o Senhor, do que a alegria daqueles que muitas vezes desfrutam de bênçãos materiais, mas há a ausência da tua presença. Nós cantamos aqui um salmo belíssimo, o 63, quando lá o salmista diz: a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Nós conhecemos muito bem o Salmo 73, quando o salmista diz: Senhor, se eu não parasse para atentar, para considerar o fim dos ímpios e apenas observasse esta vida, esta existência, meus pés já tinham se resvalado e eu já tinha me desviado. Porque eles prosperam, porque parece que eles não têm preocupações, porque parece que eles não adoecem. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, porque o Senhor me deu mais alegria
mais alegria do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e vinho. Por que não nos recordarmos, queridos, da petição feita por Davi no Salmo de número 51, quando ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi entendeu que mais do que chuva física, material, abundante, mais importante do que isso, era a presença de Deus, era a bênção de Deus, porque com isso, as demais coisas vos seriam acrescentadas. Prova é que nós chegamos então ao versículo de número 8, quando ele diz: agora eu posso ir me deitar, agora eu posso ir dormir, porque em paz me deito e logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A expressão hebraica que aparece aqui para paz é a expressão shalom. E ela enfatiza, queridos irmãos, algumas coisas. Shalom significa estar livre de conflito e hostilidade. Mas nos recordemos, queridos, do capítulo 3, ou do Salmo de número 3, quando Davi disse: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, aqueles que intentam contra a minha vida. Isso no começo do dia, mas à noite, ao refletir sobre a fidelidade, sobre o cuidado de Deus, o salmista diz: em paz, em shalom me deito, e eu logo pego no sono, porque o Senhor me deixa livre de conflito, de hostilidade. Shalom significa desfrutar de prosperidade e bom sucesso, ou possuir uma satisfação, um prazer, uma alegria interior. Percebem que Davi aqui não está falando, queridos, de ausência de problemas, de lutas. Davi está falando de paz, de quietude, de alegria, de gozo, de segurança em meio aos adversários que se avolumam no entorno da sua vida e querem persegui-lo e querem destruí-lo. Em meio a uma escassez de chuva que se apresentava diante dele, o meu coração confia no Senhor. Por isso eu durmo, ou em paz eu me deito e logo pego no sono. John MacArthur diz que Davi, nesse versículo 8, declara uma total confiança no Senhor em meio às suas crises. Percebem, queridos, que Davi não disse no Salmo 4, os adversários do Salmo 3 sumiram. Nem no Salmo 4 mesmo ele diz: Senhor, o Senhor derramou chuva abundante. Não. As circunstâncias que fizeram com que Davi, no versículo 1, dissesse: a minha alma está angustiada, parecem que elas continuaram, permaneceram. O que mudou? O interior do salmista, quando parou para refletir e considerar a bondade, a generosidade, a graça do Senhor Deus sobre a sua vida. Queridos, será que nós já vivenciamos uma noite sombria à semelhança de Davi? Em meio às adversidades da vida, o cristão, o discípulo de Jesus, ele só tem dois caminhos. Ou ele vai sucumbir e naufragar diante dessas adversidades, ou ele vai fixar os seus olhos no Senhor, crer no poder de Deus, confiar na ação de Deus e descansar no Senhor. Só há esses dois caminhos
diante das adversidades, diante dos adversários, diante dos inimigos, diante da escassez, diante da privação, diante de um conflito, de uma situação adversa, nas mais variadas áreas da nossa vida, só há dois caminhos: ou nós sucumbimos e naufragamos diante delas, ou nós olhamos para o Senhor e confiamos nele. E qual é o caminho que nós temos adotado? Algumas perguntas nós devemos responder, queridos. Por que temer se nós temos o Senhor conosco? Por que deixar o medo invadir o nosso coração se o Senhor está ao nosso lado para nos amparar, para nos sustentar? Por que nos desesperarmos com medo dos inimigos, dos adversários, se o guarda de Israel está diuturnamente guardando os seus filhos? Porque é isso que o salmista diz lá no Salmo 121: eis que não dorme, eis que não cochila aquele que te guarda. Ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, ele guarda do amanhecer ao anoitecer, e ainda quando você estiver dormindo, descansando, o guarda de Israel está guardando a minha vida e a sua vida. Porque andarmos perturbados, se o Senhor Jesus nos disse em João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Noites enegrecidas, queridos, sombrias, escuras, elas podem até surgir em nossa vida, em nossa caminhada, mas elas não devem, não podem roubar a nossa paz interior, porque nós confiamos em Jesus. Inimigos, adversários, línguas que urdem planos enganadores, insubmissos, rebeldes, insolentes, poderão até surgir em nossa jornada, em nossa caminhada. Porém, nós não devemos deixar que a contaminação dessas pessoas nos atinjam, nos alcancem. Pelo contrário, Davi não foi contaminado por aqueles que estavam ao lado dele, no entorno dele, seguindo o paganismo, adorando a deuses falsos, fazendo com que deuses pagãos fossem honrados. Não, pelo contrário, Davi os admoestou, dizendo: voltem-se para o Senhor. Então, queridos, na nossa jornada também, pessoas surgem ao nosso redor tentando nos contaminar, tentando nos destruir. E o que nós iremos fazer? Davi nos ensina a confrontar, a admoestar, a que estas pessoas se voltem para o Senhor, a que estas pessoas se prostrem diante do Eterno. Vamos seguir, queridos, confiando na provisão do Senhor, confiando no cuidado do Senhor, porque o Senhor não desampara os seus filhos jamais. Ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Mas não nos esqueçamos, queridos, que melhor do que as bênçãos de Deus é o Deus das bênçãos. Mais deleitoso, mais frutífero é termos comunhão com Deus, para que a partir disto Ele derrame sobre a minha vida e sobre a sua vida as bênçãos, do que apenas usufruirmos daquilo que materialmente e humanamente Ele pode nos dar.
Queridos, eu quero concluir dizendo aos irmãos que aquela noite de 18 de setembro de 2017 jamais será esquecida por mim. E eu diria que ela é inesquecível não apenas por causa da dor, não apenas por causa das lágrimas, não apenas por causa do luto, não apenas por causa da saudade, mas também por causa da presença consoladora, confortadora e animadora do Senhor Jesus na minha vida. Quando você se lembrar de uma noite sombria, de uma noite difícil, dolorosa, que talvez você tenha no seu arquivo mental, não se esqueça também do bálsamo, do alento, do conforto, do consolo que a presença de Jesus proporcionou a você. E se porventura, na jornada, na caminhada futura, alguma noite sombria você vier a experimentar, não se esqueça, Jesus não desampara os seus filhos jamais. Por isso podemos dizer, ao anoitecer, em paz me deito e logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Vamos ficar em pé? Há alguma coisa nesse Salmo 4 que se assemelha a você? Alguma noite sombria você já vivenciou, ou você talvez esteja vivenciando? Clame ao Senhor como Davi clamou. Repreenda aqueles que se insurgem, dizendo a você que o seu Deus não é um Deus verdadeiro. E aquiete o seu coração. Aquiete o seu coração, confiando no cuidado, na provisão, no amparo do nosso Deus. Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque nas noites sombrias da nossa vida, o Senhor nos assistiu, o Senhor nos socorreu, o Senhor nos visitou, o Senhor nos amparou. Nos vales, nos desertos da nossa caminhada, foi o Senhor quem sustentou nas nossas mãos para que a gente não tropeçasse e caísse. Te agradecemos, ó Deus, porque quando muitas vezes enfrentamos estes momentos, o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona. É por isso que Tu és o nosso melhor amigo, amigo leal, amigo fiel, amigo em que podemos depositar a nossa confiança, certos de que nunca nos trairá, de que nunca nos abandonará, de que nunca nos decepcionará. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso e tem nos sustentado. E pedimos, ó Deus, que a Tua misericórdia, o Teu amor se renovem a cada dia sobre nós. Eu não sei como anda o coração dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, daqueles que nos acompanham também virtualmente, mas o Senhor sabe os dilemas, as angústias, as tristezas, as feridas que assolam a nossa alma. O
O Senhor sabe que muitas vezes nós só somos casca. Por fora estamos bem, abrimos o nosso sorriso, mas por dentro o nosso coração está despedaçado, a nossa alma está ferida, o nosso entusiasmo quase que foi embora todo. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor nos visite, nos encha de alegria, nos encha de prazer, de deleite. Que o Senhor nos desperte para que te busquemos, não por causa daquilo que o Senhor pode nos dar e nos oferecer, mas por causa da tua presença, onde há plenitude de alegria, onde há delícias perpetuamente. Deus, visita-nos nessa noite, socorre-nos, responde-nos. Pessoas aqui, ó Deus, que talvez tenham orado e estejam orando há anos, esperando uma intervenção do Senhor. Ó Deus, anima os seus corações e responde-nos, ó Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém.